Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 kHz da Rádio Cultura, AM 1250. Um abraço a você também que nos ouve pela internet, a galera nos ouvindo no amcultura.com.br. E um abraço a você que nos assiste no Portal Joinville, Portal Joinville cada vez mais acessado lá no link blogs e no link blog Soltos, né? Porque lá no blog do Soltos, que está disponível no Portal Joinville, você curte todos os programas, todos os esportes, os convidados que passam aqui pela rádio, você confere lá em vídeo também. portaljoinville.com.br/Soltos, já está por aqui o Christian Amorim fazendo as imagens deste programa. E hoje é um programa que as imagens vão ficar muito ricas, porque a mesa está armada. Hoje a gente está com um exército aqui no programa Soltos, porque o nosso assunto é paintball. E para falar de paintball em Joinville, estamos com Marcos Perseu, ele que é presidente da Federação Catarinense de Paintball. Estamos com o Valtencir, o Vavá, ou o Velhinho, como vocês preferirem. Ele é árbitro da Federação de Paintball, é jogador também, é líder do Conselho de Equipes. E ainda temos uma presença feminina. O paintball também envolve as mulheres e para representá-las está aqui conosco Nayara Martins, que faz parte do time das patroas aqui na cidade e também representa a galera do paintball, em especial a galera feminina. Primeiro eu vou começar conversando com o Marcos. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Soltos, é uma honra tê-lo conosco e é um prazer falar de paintball. Obrigado pela presença. Boa tarde, ouvintes, amigos do Portal Joinville. Eu agradeço pela oportunidade, é uma honra estar com vocês. Legal, ao lado do Marcos está ele, o Valtencir, mas que ele é conhecido no meio do paintball como Vavá, ele é conhecido como Velhinho, ele é árbitro da federação, é jogador também. Valtencir, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço pelo convite, boa tarde a todos. Vamos aí para esclarecer algo sobre o paintball. Legal, e ao seu lado está ela, a Nayara Martins, que veio aqui na companhia do namorado Gilson. Gilson não quer falar, já ficou lá do lado do Cleiton, lá apenas observando o programa de longe. Mas a Nayara, que está aqui, vai falar um pouquinho das mulheres no esporte. Nayara, seja bem-vinda também ao programa Soltos. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é sempre uma honra representar as mulheres aí no meio do paintball. Legal. O paintball que a gente já ouviu falar, o paintball está em Joinville há bastante tempo, tem bastante gente que joga, mas fora do ar a gente já conversou um pouquinho e Joinville é inclusive um dos polos aí do paintball no Brasil. Mas para chegar nesse momento vai demorar um pouquinho. Eu quero saber primeiro do Marcos aqui, como é que começou o paintball, surgiu aonde? O Brasil nesse cenário do mundo aí, ele está como no paintball? Seguinte, a história do paintball é muito interessante. Porque tudo começou com uma necessidade, com uma ferramenta para marcar árvores, né? Marcar árvores. Isso, nos Estados Unidos, meados dos anos 70, no final dos anos 70 mais ou menos, o seu Nelson, ele tinha uma madeireira e os peões precisavam marcar as árvores para ser cortadas, né? Uhum. Eles usavam um jato de tinta que desperdiçava muita tinta, era como se fosse uma mangueira. Então desenvolveram um sistema que tinha uma bola, uma cápsula com tinta dentro, estourava e marcava as árvores a ser cortadas. Uhum. Os peões adoraram a ideia e brincavam com essas bolas de tinta, com essas armas, né? Então até brinca-se que o Nelson, né, ele é o inventor do paintball, eles desenvolveram essas ferramentas para serem brinquedos e depois para serem dispositivos de competição. Uhum. E o paintball foi evoluindo, como começou com o Woodsball, né, nos Estados Unidos. Chegou no Brasil por meados dos anos 2000, Joinville aproximadamente 2004, 2005, o Sargento Hoffman foi um dos pioneiros aqui nessa região, ele montou o Sniper Paintball até hoje, e de lá para cá o negócio foi evoluindo, foi crescendo. O paintball ele divide-se em três modalidades. Uhum. A modalidade cenário, que é a modalidade inicial do paintball, a modalidade mãe, onde todos começam a jogar, né? Ele tem as suas duas evoluções, a evolução competitiva, que é o speed, né, onde há competições profissionais, semiprofissionais, onde há campeonatos, onde lá fora paga-se muito, né, patrocínios, cotas de televisão, a ESPN chegou a transmitir esses campeonatos, inclusive esse marcador que, para quem vai assistir o vídeo depois, está na minha frente, equipamento diferenciado, visando a agilidade e a precisão, e a evolução de hobby, ou treinamento, ou simulação militar, que é o Real Action, Real Action, ação real, a qual eu com muito orgulho sou um dos precursores aqui no estado, Santa Catarina, equipe Porcos Selvagens, que desde 2009, 2010 desenvolveu aqui em Joinville, somos a pioneira, a primeira equipe, hoje tem outras tantas, falam-se muito, estima-se em torno de 100 pessoas jogando o Real Action Santa Catarina,
Então, o real action é a ação real, é a simulação de uma guerra, do combate entre... Exatamente. Na verdade, é até bom explicar isso, Dudu, porque quando as pessoas veem algumas fotos em redes sociais, nos nossos sites, né, uma pessoa com equipamento que simula uma arma real, um M16, um FAL, a gente tenta sempre ver o lado esportivo da coisa. Então é uma simulação, mas jamais vai ter uma simulação de traficante e bandido, ou entre algum tipo de meliante e forças policiais. Não, são dois exércitos como se fossem dois países e ilusórios, virtuais, que cada um compete entre si. Com um objetivo a cumprir. Exatamente. Outra coisa, no Real Action, né, no RA, como a gente chama, não tem competição, e sim é o teatro de operações. Vale muito mais tu estar caracterizado e cumprir um objetivo do que ser campeão. A gente depois do jogo brinca que quem ganha é a diversão. Não tem campeão de RA. Circuitos, né, não tem ranqueamento, não tem pontuações. Basta apenas estar lá no dia do jogo, simulando e depois se divertindo. Nossos equipamentos, eles têm um visual bem próximo do real. Nós usamos alguns dispositivos de miras também para dar um efeito, esse efeito visual. Ô Marcos, só para o nosso ouvinte entender, os equipamentos que a gente está falando aqui são os marcadores, né? A gente chama no paintball de marcadores, mas eles são similares a, por exemplo, uma metralhadora que usa um exército, similar a uma pistola que usa, né, a polícia também em exércitos. Então, assim, chama-se de marcadores até porque não são armas, né? É um jogo, é uma brincadeira diferente, né? Mas eles são muito parecidos, eles são praticamente iguais aí a armas verdadeiras, né? Claro que isso com uma função totalmente diferente. Exatamente. Inclusive, né, no RA, para quem assistiu nosso vídeo depois no blog do Portal Joinville, nós temos aqui um marcador customizado alimentado por magazine. A alimentação é igual ao maior de verdade, ele entra por baixo, pente com bolinhas. Né? Também temos marcadores secundários com as pistolas. A gente usa uma pistola, tal como um soldado em operação, né? E esses marcadores, eles têm quase o peso de uma arma real, né? Então requer também um pouco de preparo, requer também um pouco de manuseio. Isso também é para deixar mais próximo do real, porque poderia de repente ser mais leve essa arma, mas com esse objetivo ela é feita quase da maneira real. É que esses marcadores são mecânicos, né? Na imensa maioria, os marcadores restam todos mecânicos. Então isso já requer já um pouco mais pesado. Com os adereços, com os dispositivos de mira, com os elevadores, carregadores, eles foram um pouco mais pesados mesmo. Certo. Diferentemente do marcador de competição, que ele visa agilidade. O operador de RA, ele não quer saber do peso do marcador, ele se preocupa com a caracterização dele e também o seu uso efetivo, né? Até porque vai estar todo mundo usando equipamentos semelhantes, né? Com o mesmo peso, com as mesmas dificuldades. Com certeza. Também é bom salientar que no paintball, com as modalidades todas, né, nós temos 3 tipos de munição, que a gente chama as bolinhas. A bolinha .68 é aquela mais conhecida, vocês devem ter visto. A bolinha .43, é uma bolinha pequena, que a gente usa nas pistolas ou nos outros marcadores. E de um tempo para cá vem uma novidade, a First Strike, que é uma bolinha que alcança o dobro da outra, né? Então ela pega quase 100 metros de distância. A distância que é o que diferencia ela. Exatamente. Um marcador convencional alcança 60 metros, 50, com precisão 40. Com precisão 40. A First Strike pega o dobro disso. Né? Há relatos, há vídeos no YouTube que alcançam mais de 100 metros. É só tecnologia que muda? Só tecnologia. Para um atirador, isso não muda nada. Né? Perdão, para um atirador vai dizer, bom, mas 100 metros, mas para nós é importante, porque a gente alcança 60, 40 metros. Então é tecnologia. Hoje em dia também já tem bolinhas que elas são fotossensíveis, né? Fotodegradáveis. O que é isso? É uma bolinha que o sol derrete ela. Então se ela cai na natureza, se ficar perdida, um animal vier a localizá-la, ela com o sol mesmo ela se derrete. Então não teria problema. Não vai danificar o meio ambiente, não teria problema nenhum com isso. Isso é legal. Vamos movimentar um pouquinho o Vavá também. O Valtencir, que é o Vavá, é o velhinho. Como é que você entrou nesse esporte? Como é que você descobriu o paintball? E hoje aí você é árbitro da federação, mas teve um começo. Como é que você se viu entrando no paintball, Vavá? Bom, na realidade foi um grupo de amigos que convidou, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado, nem sabia que existia algum campo de paintball em Joinville. Mas um grupo de amigos convidou, a gente se juntou, foi lá, brincou, acabei gostando dessa brincadeira toda aí. Já 5, 6 anos jogando e fui me envolvendo cada vez mais. E hoje estou assim jogando 2, 3 vezes por semana. Viciou? Viciou. É o teu hobby? É o meu hobby hoje. Legal. E a família acompanha nisso também? Tá tudo... Sempre. Teve até uma época que minha filha jogava junto, agora por outra faculdade, etc. Tá quase sem tempo, mas minha esposa sempre acompanha. A gente viaja por aí para jogar em outras cidades, outros estados até. Tá sempre acompanhando, torcendo ali, comemorando junto. E como é que foi essa história de virar juiz de paintball, Vavá? Houve um convite do Marcos Perseu, né, na figura do presidente da federação. Tá? E como a nossa região estava um pouco carente de árbitros, etc., ele também me interessou a
situação de se tornar árbitro, fiz o curso, né? E estamos aí para colaborar com o paintball, para que as competições, os jogos, os campeonatos tenham não só jogadores de qualidade, né? Como hoje nessa região aqui tem, assim, acho que eu tá entre os melhores do Brasil, mas também tem árbitros à altura desses jogadores. Isso é muito legal e eu noto, através até estou conhecendo o Marcos agora aqui, mas existe uma organização muito grande, né? Tem esportes que a gente vê por aí que não estão desenvolvidos, não existem federações, confederação tão organizadas como o paintball me parece ter. É isso mesmo, é dessa maneira que está hoje no Brasil, Marcos? Exatamente. Até pouco tempo atrás, as federações eram um projeto, né? Os estados não tinham. Tínhamos a de São Paulo, que foi a pioneira, depois Minas Gerais e Rio de Janeiro, nessa ordem. Em Santa Catarina, o pessoal do RA organizou-se e criou a Liga Catarinense, que era uma instituição que visava organizar o RA. Vários jogadores de outras modalidades, como o Cenário, como o Speed, nos procuravam para fazer parte. Nós identificamos a necessidade de algo maior, não só para abranger o MILSIM, né, a simulação militar. Então fundamos a federação, ela abrangeu todas as modalidades, e em agosto do ano passado, em São Paulo, fundamos a Confederação. Confederação Brasileira. A CBP, Confederação Brasileira de Paintball, né? Ela abrange todas as federações, inclusive as federações do Rio Grande do Sul, eu sou padrinho com muito orgulho. A FEPES, o Adriano Vedov está nos ouvindo, um abraço para ele. A FEPES de São Paulo, o pessoal Richard, o Clóvis, Federação também do Mato Grosso, Michel Andrade. Essas federações encabeçaram a CBP. Hoje, eu, com muito orgulho, recebi o convite para ser um dos diretores da Confederação, além de fundador. Então, o paintball ele vai no Brasil a passos largos. O deputado de São Paulo, Alexandre Leite, ele ingressou com um projeto de lei, a PL 4546, que visa regulamentar o esporte. Hoje o paintball no Brasil não é devidamente regulamentado. O que é isso? O Exército, ele reconhece o marcador de paintball como uma arma de pressão. Devido aos calibres, que é o 0.17, 0.43, 0.68 polegadas, né? Ou 0.17 milímetros, ele está acima do calibre permitido. E pela nossa legislação fala, qualquer arma de pressão, coração de gás ou mola, deve ter um calibre de até 6 milímetros. Então nós estamos muito acima disso. Então, teoricamente, hoje em dia no Brasil seria impossível ter um paintball se for levado ao pé da letra. Com parcerias entre as federações, o Exército, as polícias, há uma flexibilização. Hoje em dia, a federação ela disponibiliza um cartão aos seus atletas, né? Ele tem todos os seus dados, tem atrás os seus equipamentos com número de série. Então, se hoje em dia ele é parado numa blitz, ele apresenta esse cartão ao policial, que apesar de não ser um documento oficial reconhecido pelo Exército, o policial entende que ele é um atleta. Certo. E ele pode ter o seu equipamento liberado sem nenhum problema. Também todo atleta federado é recomendado que transporte o equipamento no carro, desmontado, no porta-malas ou se moto na mochila. Dentro do case? Dentro do case, com o barrel socks, que é de segurança para não ter um disparo acidental. Jamais, em hipótese alguma, em vias públicas. Sempre para não ser mal interpretado. Porque um marcador, uma arma de paintball, como os leigos chamam, pode passar como uma arma de verdade e pode assustar alguém. E então a gente tem esse cuidado. E é legal que está começando assim, né, Marcos? Porque como está no começo ainda, isso precisa ser realmente tratado com muito carinho. Porque se imagina se acontece alguma coisa, e isso a gente não vê acontecer. Apesar do paintball já estar há anos aí no Brasil, não se escuta falar que usaram uma arma um marcador de paintball de uma maneira negativa, né? Não se escuta isso. E tomara que isso continue assim, com certeza com esse tipo de cuidado, com essa carteirinha que hoje vocês têm, né? Com esse registro das armas que cada um tem, dos marcadores que cada um tem. Isso aí, a tendência é que realmente não aconteça. O esporte continue crescendo, talvez sim legalizado em breve, né? E sem esse tipo de problema. Mas também isso se deve também ao bom senso dos donos de campos comerciais. Hoje, dois dos melhores campos do estado são Joinville, né? É o Sniper, o Sargento Hoffman, e o Absurdo, o Júnior e o Robson Banini. Eles não alugam para qualquer pessoa um equipamento desses. Eles não fazem um grande evento sem saber quem são as pessoas, então eles têm toda a segurança. Isso é muito importante, porque se o dono do campo, a pessoa que vive disso, não tivesse esse tipo de cuidado, podia cair em mãos erradas. Então, eles têm todo esse cuidado, isso é muito importante. Santa Catarina é um estado, uma região como o sul do Brasil, né? São as pessoas aqui que gostam muito de armas, tem muitos atiradores, clubes de tiro. Então, temos uma cultura militarizada. E esse cuidado é muito importante, não cair em mãos erradas de equipamento. O projeto 4546, ele prevê
que, se aprovado for, e Deus queira que seja, que hoje em dia um atleta de paintball terá um documento chamado CR, que hoje em dia já existe, eu tenho de atirador, né? Mas como atleta, ou praticante de esportes de ação, também do Airsoft, então ele terá um documento do Exército a qual lhe permite andar com equipamento. Quem não tiver isso não poderá nem portar um marcador desses. Então isso aí vai impedir ainda mais que algum meliante ou alguém com uma intenção e tem um equipamento para fazer alguma coisa errada, né? Legal. E quem pode praticar o paintball? Porque em qualquer uma dessas modalidades, uma criança já pode brincar, mulheres a gente já está vendo que pode, eu já vou movimentar a Maiara aqui. Nayara, desculpa. Mas a partir de que idade é recomendado começar num esporte como o paintball? A gente costuma orientar os pais a partir dos 12 anos e sempre com o pai junto até os 18. Por quê? É um equipamento que dispara projéteis, então uma máscara levantada, uma proteção apropriada pode causar algum tipo de dano. Então assim, estando devidamente equipado, com máscaras, com equipamentos, com os coletes de segurança, uma criança de 12 anos ele pode praticar. Os equipamentos, eles são, a gente regula eles pela força, né, pelo FPS. FPS por segundo. Então, os campos comerciais baixam um pouquinho essa pressão, então a criança pode praticar com toda a segurança, não tem nenhum problema. No RA, como é uma simulação, a gente recomenda um pouquinho maior, 15, 16 anos, porque a gente anda em terrenos inóspitos, né, hostis, então pode acontecer um buraco, então, mas se o pai está junto e está cercado de toda a segurança, não tem idade, 12 anos para cima não tem problema. Até o Vavá, o velhinho, como a gente vem aqui, até a terceira idade vai junto. Brincadeira aí, Vavá. Assim, o Vavá tem uma cara de ser um cara que poderia estar no exército brasileiro hoje em dia ainda, não tem? Deve ter um monte de cara que nem ele lá no exército, não tem? Reservista? Reservista? Tô te sacaneando aqui, aí, Vavá. O velhinho veio por uma brincadeira do pessoal, não sou tão velhinho assim, né, mas comecei a jogar paintball com 39 anos de idade, relativamente já um pouco além do que a maioria das pessoas que começam a praticar, começam mais jovens do que isso, mas isso prova de que o paintball é um esporte para todos, independente de idade, como o Marcos falou, a partir dos 12 anos. Eu já digo assim, conseguiu segurar o equipamento na mão, já pode brincar, claro que com toda a segurança, com os pais junto, né? E até qualquer idade. A idade também, conseguiu ainda segurar o equipamento, tá brincando. Legal, eu vou movimentar a Nayara antes da gente ir para o primeiro bloco de intervalo comercial, porque a Nayara faz parte de uma equipe feminina, a Nayara joga com homens também, Nayara? Com homens. Na verdade, até então só com homens, né? Por enquanto eu sou a única que estou jogando campeonato, né? Mas a equipe patroa está em um processo de formação. Legal. Vamos movimentar a mulherada para ver se vai fluir mesmo o time, espero que sim, né? Vai ser o primeiro de Santa Catarina, primeiro time feminino de Santa Catarina. Já tenho contato com outras mulheres de outros estados que têm time feminino, que jogam com homens também. É porque assim, quando eu entrei tinha até uma certa... Preconceito? Um preconceito, exatamente. Mas há 2 anos já que eu jogo, eu tô quebrando alguns preconceitos. Mas de vez em quando escuto aquela, eu morro pra qualquer um, mas eu não quero morrer pra ti, né? Mas... Aí você mata com mais prazer ainda. Mais prazer ainda, com certeza. E de preferência com headshot. Headshot, o que é o headshot? É o tiro na cabeça. Tiro na cabeça. É. Aí humilha o adversário. A gente costuma dizer assim, né? Dar um headshot é muito bom, mas levar um nem tanto, né? Nem tanto. De uma mulher, pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Mas o paintball é um esporte que, assim como o outro, requer muito treinamento. Né? E você tem uma cara de viciada já em paintball. Você joga quantas vezes por semana? Como é que é a sua rotina nesse esporte também? Eu praticamente digo que moro no campo, porque 3, 4, às vezes até 5 vezes por semana no campo. Às vezes eu treino individualmente, porque meu namorado também joga, conheci ele através do paintball. Olha só. E ele é tão viciado quanto, né? Então a gente treina durante a semana treinos individuais, aí eu treino com equipe, jogo catadão. Então eu posso dizer que eu sou viciada no paintball. Viciada no paintball. Essa é a Nayara Martins, que também está aqui com a gente está falando de paintball, está recebendo aqui o Marcos, para você que ligou o rádio agora, Marcos Perseu, ele é presidente da Federação Catarinense de Paintball, é diretor da Confederação Brasileira, é um dos caras aqui que comanda o paintball no nosso estado e também no nosso país. O Valtenciro, o Vavá, o velhinho, ele é árbitro da federação, é jogador também, é o líder do conselho de equipes. A gente tá com essa turma toda aqui no programa Solto. Se
você quiser interagir com a gente, você pode twittar, @Programa Soltos, mandar sua mensagem. Nosso Facebook lá, nossa fanpage já tá com uma foto dessa galera aqui, com os marcadores na mão, uma foto bem divertida ali com a turma. Você também pode interagir com a gente no facebook.com/soltos, ou ainda, se você tiver a fim de escutar algum esporte, quiser mandar um e-mail sugerindo uma pauta aqui pro Programa Soltos, mande um e-mail para falicom@dudumartins.net. Voltando a movimentar a nossa turma do paintball aqui, agora já são 16 horas mais 42 minutos no meu relógio, e é o nosso programa, quando o papo é bom, o negócio flui, vai rápido, né, o tempo, né, a gente tem tanta coisa para falar ainda, e eu já queria voltar falando dos campeonatos, né, porque vocês, se tem um juiz é porque participa também de campeonato, é árbitro de campeonato, né, existe o Porcos Selvagens, que é o time aqui também do Marcos. Tem a Nayara que está montando aí o time das patroas, mas joga aí com a turma também, com certeza, em campeonatos. E Joinville acontecem muitos campeonatos, acontecem no estado também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, como é que está essa organização e qual é o nível desses campeonatos que acontecem aqui na nossa região? Dudu, por coincidência, ontem tivemos uma etapa, né? A segunda etapa do Campeonato Catarinense de Cenário. Ocorreu em Blumenau. Inclusive, parabenizar o Red Shot de Tubarão, a equipe que foi campeã da etapa, que lidera o ranking, né? Tubarão, Red Shot de Tubarão. Também o segundo colocado foi a equipe Sentinelas aqui de Joinville. Sentinelas. E terceiro colocado a equipe do Vavá, o Adsumos, ficou em terceiro lugar. Para quem viu o vídeo depois do portal Joinville, na era da vestindo um jersey de juiz, de árbitro, né? É um uniforme padronizado quase que no mundo inteiro, a camisa listrada, preto e branco, como se fosse do Botafogo, digamos assim, para identificar o árbitro. Como funciona? A Santa Catarina tem muitas equipes, tanto de cenário quanto de RA e algumas de speed. Então, falando do cenário especificamente, onde tem a maioria dos jogadores das equipes, esse ano a federação desenvolveu a Série A e a Série B. Temos 12 equipes na Série A, Série especial, e vamos para 2014 um projeto para montar equipes da Série B. Equipes novas começarem agora, ou que não jogavam o campeonato. Esse ano o campeonato tem 4 etapas, certo? A primeira etapa foi em Florianópolis, o campo do Paintball. A segunda agora no campo do Bravo, o Paintball no Coelho Blumenau. A terceira etapa talvez seja em Tubarão, lá no sul. Eu acho que tem que ser um negócio que valoriza o estado inteiro, né? E a final em Joinville, onde é a sede da federação, no campo do Adsumos. Como é que funciona? No Speed tem um árbitro para cada jogador, então são 10 jogadores e 10 árbitros. No cenário é um pouquinho diferente, né? No cenário jogam com 7 jogadores e nós temos 6 árbitros cuidando do campo. 7 para cada lado. Exatamente, 14 total. Nós pensamos até no ano que vem, de repente, colocar mais árbitros, porque o Speed, para quem conhece o esporte, são infláveis, né? São infláveis, no layout do campo. No cenário não, cada campo tem o seu layout diferente. Uns simulam favelas, uns fazem com pneus, uns fazem com bancos de madeira. Então requer um pouco mais de agilidade do próprio árbitro, né? A regra básica é tomar um tiro e estourou outra fora. Em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo. No RA não. No RA é um pouco diferente, nós temos as simulações no braço ou na perna chega o médico, na cabeça o headshot, que a gente chama a eliminação direta, mas no caso do cenário, equipamento ou o corpo está eliminado. Isso o árbitro que determina, olha, ó, você foi baleado, foi fora. Assim como no futebol ou outros esportes, o árbitro tem qualidade máxima, né? Temos um árbitro master, que é o que seria o juiz principal na partida de futebol, e temos os outros árbitros que são tão importantes quanto, mas eles têm a decisão dele. E é muito rápido, a gente for brincar aqui no basquete, no vôlei, no futebol, tem apenas uma bola. No paintball são incontáveis. É bola vindo de tudo quanto é lado. Então requer uma agilidade muito grande do árbitro. Muito grande. Eles são reclamados em milésimos de segundo, né? Então a gente treina os árbitros, a gente foca. Os nossos árbitros hoje são formados basicamente pela equipe do Red Pill. Red Pill, para quem não conhece, é uma mais bem sucedida das equipes do Brasil de Speed. Jogam sul-americano, eles jogam o mundo afora. Os guris do Ricardo Constâncio, o FI, eles estão sempre viajando para todos os lugares que vocês podem imaginar, levando o nome do nosso estado, né? Isso é bacana. Então eles têm uma cancha muito boa disso. Então a gente sempre busca transparência. Outra coisa, quem apita não joga. Então, por exemplo, eles jogam a Speed, eles apitam o cenário. Para ser transparente, para não dizermos que é a equipe deles. Isso, o Vavá, ele joga cenário e ele apita Speed. A equipe dele não joga Speed. Né? Ô Vavá, e a turma tenta ser, às vezes, meio malandra, tomou um tiro e finge que não tomou, o cara absorve e você acaba não vendo e passa batido. Existe esse perigo de acontecer?
perigo existe, mas o paintball, existe uma palavra que a gente chama de fair play, quer dizer, jogo limpo. Isso é característica de todos os jogadores do paintball, com raríssimas exceções. O jogador, na grande maioria das vezes, se ele sentiu o tiro, ele olha para onde foi alvejado, verifica se a tinta estourou, marcou ali onde tomou o tiro, e ele vai automaticamente sair do jogo. O árbitro está mais ali para que algum tiro que ele não tenha visto, ou ele não consiga ver tipo um tiro nas costas, ele não consiga ver, o juiz então vai retirar ele do jogo, né? Mas... E você foi atingido, levanta os dois braços? Sim, levanta um braço, levanta o equipamento, grita a palavra morto, né? E sai do campo. Com segurança, ninguém vai te atingir enquanto você está saindo do campo. Não, na grande maioria das vezes não é atingido, porque eles podem correr, se passar na linha de tiro de alguém, vai poder tomar um tiro, mas o jogador está acostumado a tomar tiro, então um a mais, um a menos, não vai fazer diferença, né? A adrenalina ali também pode acontecer, eu imagino você com uma arma ali, um marcador ali, e passa um cara, pode estar com o braço levantado e olhando. Sim, acontece, né? Mas os jogadores já estão acostumados, inclusive o árbitro também toma tiros, né? Ele está ali dentro da arena, dentro do campo de futebol, aparece ali de repente para algum jogador, acaba tomando tiro, mas faz parte do esporte, faz parte da arbitragem, então é normal. Ô Nayara, você joga equipada com certeza, né? Com a máscara é imprescindível, mas que outros tipos de equipamento se usa para jogar um paintball com segurança? Bom, eu uso uma cotoveleira, né? Vai até quase até o ombro, assim, luva, né? Para não acertar na mão. Eu uso um protetor de seio também, né? É uma parte sensível, então eu aconselho até todas as mulheres que forem jogar usar o colete ou o protetor de seio. Eu uso. E aí usando o protetor de seio, não precisa. Aí você bota uma camiseta só e tá legal? eu coloco uma camiseta só e. Aí um tiro na barriga marca, né? Marca sim. Mas não, eu não me importo, particularmente eu não me importo. Mas pra quem não quiser ficar marcada, pode usar o colete por cima também, que não tem problema, daí não marca a pele, né? Mas assim, eu acho assim, quanto mais protegido, melhor. Sim. Porém, também eu acho que dificulta na minha agilidade dentro do campo. Então, eu acho que cada um vai jogar da maneira que achar mais confortável, né? Uma pessoa que vai começar, com certeza, ela vai se proteger ao máximo. E aí, à medida que vai sentindo segurança, ela... Exatamente. Eu, na primeira vez, eu acho que eu usei umas 3 calças e uns 4 casacos. Suou nada, menina. Não, quase nada. Mas aos poucos, eu digo assim que acostuma. Aos poucos acostuma. Então, depois, quando vejo, eu tô jogando só de camiseta e é tranquilo. E você participa dos campeonatos em times masculinos, você se mistura ali com a turma e vai embora. Isso, eu jogo campeonatos com sentinelas, né, que são 6 homens e eu de mulher, né. Assim, eu procuro jogar no melhor nível possível, né. É um esporte assim que eu me apaixonei e eu tô tentando buscar mais mulheres para colocar no esporte, né. E em Joinville vocês treinam lá na equipe, lá no Adsumos Paintball, que é lá onde você vive lá perto, você tá todo dia lá, como é que você faz lá, Papá? Bom, eu treino lá no campo do Adsumos, né, com o time ou com outros jogadores, com outros times. Também, às vezes, trabalho lá, apitando jogos de comerciais ou até treino entre outras equipes que vêm lá, alugam um horário lá para treinar. Ou eu estou jogando, ou eu estou apitando, ou dando risada com a galera do paintball. Mas tá sempre por lá? Sempre por lá. Eu quero aproveitar que eu movimentei aqui o velhinho, né, que a gente chama, o nome dele é Valtencir, eu costumo chamar meus convidados aqui pelo nome, mas ele se chamar de Valtencir, talvez a turma não reconheça. Agora, se chamar de velhinho, e eu tô vendo aqui no nosso Facebook, que eu postei uma foto de todo mundo, o Guilherme Bosco mandou uma mensagem aqui, tá bonito na foto, velhinho. E o Clévio Ferrari, velhinho, meu ídolo. Você é famoso nesse meio, né, velhinho? Já há bastante tempo jogando, mais de 5 anos jogando, então a gente se torna conhecido da galera, né? E o paintball é isso, é um grande grupo de amigos que vai brincar de um atirar no outro, mas acabou o jogo, tá todo mundo se abraçando, tá todo mundo se confraternizando, rindo do que risada aconteceu. Um do outro. Entende? É uma grande família de amigos do paintball hoje. Ligou aqui a Londres e perguntou onde ela poderia adquirir marcadores, se ela pode simplesmente chegar numa loja ou ir em algum lugar e comprar, isso é liberado, é tranquilo, e onde que ela pode ter essa referência? Aqui em Joinville temos o Adsumos, né? No campo comercial.
Eles comercializam alguns equipamentos. Adsumos. Adsumos. Adsumos Paintball. Isso. Tem o nosso amigo Adilson da Hightech, uma loja do centro, também comercializa algum tipo de equipamento. E o nosso amigo Coelho, do Campo Bravo Paintball, né? Também vende bolinhas, também Aqui em tem Joinville. Blumenau. Em Blumenau. Tá, aqui em Joinville, então, falando de adsumos, se os nossos ouvintes né, querem, pô, eu quero jogar paintball, quero ver como é que é, ele pode ir lá no Adsumos, tem equipamento para alugar, se faz lá um comércio do paintball, a pessoa pode ter o primeiro contato lá, só alugando os equipamentos e podendo fazer uma competiçãozinha ali com seus amigos? Isso, o Adsumos é um campo comercial, hoje você pode reunir um grupo de amigos e lá eles alugam desde o equipamento, os marcadores, paintball, máscara, equipamento de proteção, né, o próprio cenário, o campo lá, você aluga, brinca com seus amigos. Também existem lá equipamentos para serem vendidos, né, mas eu sempre aconselho assim, comece a jogar primeiro com equipamento alugado, para você ver como funciona, qual é a modalidade que você vai gostar mais. E você pode ir lá alugar e escolher uma das 3 que você quer. Sim, você pode ir lá, né, existe um equipamento básico, são alguns marcadores comerciais que se chamam, né? Você usa eles primeiro e vai conhecendo os outros equipamentos lá no próprio campo. E com o tempo você adquire o que você tiver mais interesse em jogar depois. Você falou alguma coisa? Complementando, no caso do cenário, joga-se no campo comercial com o Speed. O RA não. Pode se jogar no campo comercial, mas o RA tem jogos todos os sábados em Joinville, gratuitos os jogos. A ideia é fazer amigos. Então cada semana a gente busca um cenário diferente. A pedreira, simulando no Afeganistão, uma mata, simulando no Vietnã, né? Portosalvagens.com tem um fórum, lá tem todas as datas, são jogos gratuitos, basta o cara chegar equipado, se apresentar, jogar, se divertir. Portoselvagens.com. Tem ali na nossa principal página, conheça o nosso fórum, clica no fórum, tá lá, jogos, eventos, treinos, e ele só vê onde a data, chega lá, participa, brinca gratuitamente, sem nenhum tipo de custo. Se não tiver marcador, pode ir no Adsumos alugar, o pessoal do lá, o Robson, o Júnior Alugno, ele pode levar o seu cilindro, a sua máscara, e chega equipado aí brincar, tá? Então vamos repetir, portoselvagens.com, esses jogos acontecem aos sábados, lá você vai encontrar lá nesse fórum, né, os endereços, onde vai acontecer os campeonatos, né, os jogos, RA, no caso do RA, né? No caso do RA, os jogos, e durante a semana inteira, né, você pode ir praticar o paintball lá no Adsumos Paintball, que fica na estrada da ilha, é isso, Vavá? Velhinho, eu vou te chamar de velhinho porque tu é famoso como velhinho. Eu tô vendo que tu é muito famoso como velhinho, Vavá eu vou deixar de lado. Ok. Não é exatamente na estrada da ilha, é na estrada de Timbé, sem número, né? Próximo da Ponte Baixa. É uma lateral ali na estrada da ilha. Fica no Jardim Sofia. O telefone lá? 9924-3301. E atende durante o dia inteiro? Se ligar lá tem alguém ou é mais à noite? É mais à noite. Durante a semana, de segunda a sexta, os jogos são à noite, né? E finais de semana, o dia inteiro. Finais de semana, o dia inteiro. É melhor jogar de dia ou de noite? É do gosto de cada um, né? Eu particularmente prefiro de dia, né? Mas jogos à noite também são super interessantes, né? Um pouco a luminosidade, fica um pouquinho mais difícil de encontrar o adversário. De dia ou à noite tem a sua emoção particular. Legal, eu quero agradecer também aqui a participação do Osmar Gonçalves Júnior, o velhinho, além de ídolo, é uma lenda do paintball. O Henrique Lehnert, massa ver nosso esporte sendo bem divulgado. O Fábio dos Santos, o que o Vavá faz no paintball, ele mora lá. O Fábio dos Santos de novo, o Dudu, manda um abraço para essa galera aí do Black Ops Paintball de Garuva. Galera de Garuva ligada. Bem colocado o campo lá em Garuva, né? Existe o campo lá, comercial também, tem um time de paintball que joga no Campeonato Catarinense junto com a gente. E é bom que é pertinho e daí dá pra fazer uma integração toda hora, né? Eles estão no nosso campo, nós visitamos eles também e assim vai, né? Não só de Garuva, várias outras cidades do estado de Santa Catarina ou até do Brasil, a gente tem participado junto aí com muitos campos, muitos times. A interação no paintball é bastante grande. Nayara, você começou a jogar paintball, no fim das contas se conheceu o seu namorado no paintball, e essa relação, assim, pra gente fechar o programa, essa relação, que até porque é a Semana dos Namorados, essa relação do paintball, um dá tiro no outro e sai tudo bem depois, como é que é essa história? Mais ou menos por aí. Normalmente a gente joga contra, né? E assim, eu digo que eu vou à caça dele dentro do campo. Ele normalmente se esconde. Ele tem medo de ti? A tiração de sarro depois ia ser muito grande, né? Mas normalmente ele me mata e eu normalmente, assim, eu sou muito competitiva. Então quando eu perco pra ele, eu fico brava. Mas ele leva na brincadeira.
Legal, gente. A gente está chegando ao final do nosso programa, já são 4 horas e 59 minutos. A gente vai ter o programa Jornal da Tarde com o Rogemar Santos na sequência. Eu quero, antes de terminar, porque o esporte ele é muito difícil de ser realizado no Brasil e às vezes se não é um patrocinador, se não são algumas cabeças do bem, o esporte acaba não acontecendo. E como em todo esporte, o paintball também precisa desse apoio, precisa de patrocinadores. Marcos, quem ajuda o paintball aí da nossa região? Muito bem lembrado, Dudu. As equipes de paintball são equipes amadoras, né? Elas não têm fonte de renda. Então as pessoas que apoiam, que investem no esporte, a nossa equipe Porto Selvagem, por exemplo, SMC Login, Sinergia, Simetria, perdão, do Fabão, a Hightech, Sporteles. Mas tem uma empresa em especial, que eu tenho um carinho muito grande, o Grupo Sol das Armênias. Eles patrocinam não uma equipe, mas a federação como um todo. Sol das Armênias. Sol das Armênias. Sou Arnaud lá, que sem nos conhecer, apenas vimos o trabalho. A federação é uma entidade sem fins lucrativos, a federação não tem lucro, então eles investiram, eles apoiaram, eu acho muito bacana. Apoiar uma equipe é fácil, tem um amigo lá e apoia ela, mas apoiar todos, o que eles fazem é pelo esporte como um todo. Eu não podia deixar de registrar isso porque eu acho tão bacana. Às vezes as pessoas patrocinam seus amigos, né? Eles patrocinam o esporte como um todo, isso aí é uma coisa que é uma gratidão muito grande por eles, Sol das Armênias. Legal. Nayara, obrigado pela sua presença, que você volte aqui para falar de campeonatos, para falar desse esporte do lado feminino muito mais desenvolvido ainda. Obrigado pela sua presença, foi um prazer. De nada, Ivone. Obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui e vou convidar as mulheres, né, as ouvintes aí conhecer o esporte e com certeza vão gostar muito. Legal. Velhinho, você também tem que voltar para falar mais, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de você, porque és um ídolo aí da turma do paintball. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né, e aproveitando a minha oportunidade para convidar todo mundo a praticar o paintball. É um esporte de adrenalina onde a guerra é de mentira, mas a emoção é de verdade. Muito bem lembrado. Marcos, você. Só para finalizar, convidar todos os atletas, jogadores de paintball a se federar, ser um atleta federado, ajudar o esporte a crescer. Hoje a federação tem um site, www.fepesc.com, Federação de Paintball do Estado de Santa Catarina, fepesc.com. Para se federar custa apenas R$50, fazem 12 vezes 5 seu parcelado. Então qualquer um pode andar regulamentado, qualquer um pode participar dos campeonatos e ajudando o esporte a crescer. Fepesc.com. Fepesc.com, Federação de Paintball do Estado de Santa Catarina, fepesc.com, seu BR. E o meu e-mail, se quiser fazer algum contato comigo, federação é Marcos, meu nome com IS, @fepesc.com ou marcos@portoselvagens.com. Marcos, parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua presença aqui no programa e estamos com os microfones abertos sempre que precisarem. Muito obrigado.